Gostaria de falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem na terra pessoas que não serão despertadas, são filhas do diabo. Existem as pessoas que serão despertadas, são filhas de Deus. Há muita ignorância e há muita confusão e debate sobre isso. Eu não entro em debate, falo aquilo que sei, aquilo que aprendi e aquilo que já foi confirmado conosco. Há os filhos do diabo e há os filhos de Deus. Aqui, por exemplo, na carta de 1 João, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Ouvir aqui está no sentido de aceitar, obedecer. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, se Deus quisesse, porque Ele é poderoso, domina sobre o reino dos homens, Ele salvava toda a humanidade. Mas nós viemos do céu e lá houve, na verdade, uma divisão. Estamos aqui na terra. Agora, quem somos nós? Aquele que ouve e obedece e ama, esse é Deus. Vamos ler também sobre a parábola do trigo e do joio. Há uma crença entre os evangélicos que a parábola do trigo e do joio é dentro da igreja. Trigo e joio junto. Não é dentro da igreja. O trigo e o joio é no mundo. Jesus fala a parábola e dá a explicação. Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os empregados do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Os empregados perguntaram, porque viram que o joio estava junto, o pezinho de joio, com o trigo. Por que tem então joio? O pai de família semeou boa semente, mas nasceu joio junto. Eles perguntaram, os empregados perguntaram: nós não semeamos boa semente, por que tem joio junto? E o pai de família disse, e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os empregados lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Veja bem, que os empregados são os anjos. Nós vamos falar sobre isso. Os empregados queriam arrancar o joio, queriam destruir tudo, porque eles sabem que o joio não presta. Mas o pai de família tinha um plano, como Deus tem o seu. Eles disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Deus poderia fazer isso, o pai de família poderia, mas ele, veja bem o que ele disse. Porém, o pai de família lhes disse: não, para que ao colher o joio, na hora de arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, os dois juntos, até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar,
mas o trigo ajuntai no meu celeiro. É claro que depois de grande ficava melhor de separar, porque pequenininho iriam apanhar alguns e atirar também o trigo junto, e o pai de família não queria que o trigo fosse arrancado. Agora vamos para a explicação desta parábola, comparação que ele fez no dia a dia dos trabalhadores com uma realidade espiritual. Versículo 36, explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A semente aqui não está falando da palavra. Aqui o significado da semente são os filhos da salvação. E o Filho do Homem que semeia a semente é Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, não é a igreja dentro de uma igreja, joio e trigo dentro da igreja, é o mundo em que vivemos. E a boa semente, veja bem, Jesus que falou isso, não estou inventando nada de mim mesmo. A boa semente são os filhos do reino, estão espalhados por aí no mundo. Eu não sei quem são, eu não posso condenar uma pessoa. Ela pode ser um filho da salvação, uma semente do bem, que vai ser despertada, vai ser colhida na hora certa. E os joios são os filhos do diabo, do maligno, estão aí também. Estão no mundo, disse Jesus, o campo é o mundo, aonde tem joio e trigo junto. Está confirmado, é joio e é trigo. Joio não dá trigo, ele cresce junto. Joio pode entrar na igreja, mas na hora certa ele é colhido e jogado no fogo. O inimigo que o semeou, o joio, é o diabo. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, quando lá em cima ele semeou mentira, e Deus manifestou essa mentira lá no Jardim do Éden. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Aleluia. E os ceifeiros são os anjos de Deus. Claro, vai haver um arrebatamento. Muitos pastores estão enrolados aí, despregando a verdade, mas é a verdade. Cristo não vai aparecer na nuvem para ninguém ver, mas o Espírito Santo vai sair daqui para a igreja com os que estão em obediência, com os santificados. O resto vai ficar aí para o holocausto da besta. Continuando, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Quando Deus consumar toda a obra do mundo, mandará o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, Jesus, como juiz, vai mandar os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, que é pecado, injustiças, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Lá em Apocalipse diz que é fornalha de fogo ardente, fogo e enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas, esses filhos da perdição, sofrerão eternamente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala. Nem todos têm ouvido, têm um coração aberto por Deus para aceitar e entender. Mas quem tem, guarda no seu coração, porque é a verdade da palavra de Deus. E nós sabemos, por grandes revelações,